Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus e como a gente viu na última aula, o Marcelo falou sobre a revelação geral de Deus, que é a forma como Deus ele se revela na natureza, e a revelação especial, que ele se revela através da palavra, da Bíblia, ele se revela a nós. E hoje a gente vai estudar um assunto muito, mas muito importante mesmo, que é sobre a existência de Deus, argumentos teológicos sobre a existência de Deus. Mas por que é importante a gente estudar sobre a existência de Deus? Primeiro porque a Bíblia, ela nos ordena. Lá em 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a gente tem que estar preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Um outro motivo seria para moldar a nossa cultura. Por quê? Porque muitas pessoas veem os cristãos como pessoas irracionais e que creem em absurdos. E através do estudo, através do conhecimento, a gente pode dar razão da nossa fé. Às vezes a gente não consegue responder questões básicas a respeito de Deus, a respeito da existência, a respeito da criação, a respeito da salvação. E a gente não pode abandonar o sentido bíblico da fé. A gente não pode ter uma fé cega. Então esse assunto, apesar dele ser um assunto difícil para nós estudarmos, é de extrema importância para a gente ter um conhecimento maior acerca de argumentos que a gente pode estar falando na hora de estar conversando com alguém que confronta realmente a nossa fé. Então eu gostaria de convidar o irmão Hinaldo, que vai fazer a leitura bíblica do Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 6. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai ao seu percurso, e nada refoge ao seu calor. O objetivo da nossa lição é tomar ciência de que Deus ele se revela na natureza. E muitas vezes a gente anda, a gente percorre, a gente vai a lugares bonitos e a gente não percebe toda a natureza que Deus criou, a forma como Ele criou, a engenhosidade dele em criar todas as coisas. Reconhecer as evidências naturais da existência de Deus. Essa semana a gente compartilhou aquele hino que o Ézer cantou, estrelas, mundo, céu, agradecer por coisinhas tão pequenas que Deus fez, perceber Deus em todas as coisas. Então é sentir isso, porque muitas vezes a gente está tão corrido, a gente tem uma vida tão agitada que a gente não percebe, a gente não reconhece as maravilhas que Deus faz. E segundo, é ter argumentos realmente bíblicos que provem a existência de Deus, tá? Então, esse salmo que foi lido, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Lá em Romanos também diz assim que Deus ele se revela a todos nós, como já foi estudado. E muitas pessoas não conseguem enxergar essa revelação de Deus.
Então hoje a gente vai estar estudando um pouquinho disso, tá? De que forma? Através de 4 argumentos que a revista propõe sobre a existência de Deus: o cosmológico, o teleológico, o ontológico e o moral. O cosmológico fala sobre o universo. O teleológico fala sobre os propósitos da criação. O ontológico fala sobre o próprio ser de Deus. E o moral é esse sentimento que a gente tem, um sentimento próprio da nossa natureza. Vamos lá, o argumento cosmológico. A revista diz o seguinte: considera que todas as coisas que existem no cosmos, ele tem uma causa. A causa do universo tão grandioso só pode ser de Deus. E o primeiro argumento cosmológico que a gente vai estudar é com base nas provas de Tomás de Aquino, que ele diz que Deus é o primeiro motor, que é a primeira causa, que Deus é a existência necessária e que Deus é o grau de excelência maior. Vamos lá. Primeira causa. Tudo que começa a existir tem uma causa. E o universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. E quem é essa causa? Nós cremos que essa causa é Deus. Então, para tudo que se faz, tem alguém por detrás fazendo essa coisa. Então, o primeiro motor, a primeira causa nós acreditamos que seja Deus. O primeiro motor, qualquer modelo adequado teve um começo. Qualquer coisa que a gente pega tem um início. E aonde teve início o universo? Que ele chama de primeiro motor. A gente acredita que realmente esse primeiro motor é Deus. O universo, ele não pode causar-se a si mesmo, ele não pode criar-se a si mesmo. A causa ela tem que ser maior do que o espaço e do que o tempo. Então, como o universo ele não pode causar-se a si mesmo, ele não é a causa dele mesmo, quem o criou tem que ser atemporal, em quem não há tempo, tem que ser imaterial, que não tem existência palpável e tem que ser um ser inimaginável e poderoso. Então, para criar o universo tem que ser alguém, porque só a partir do momento em que Deus criou é que começou a ter a matéria. Até então, ele criou o mundo através do quê? Através da palavra. E disse Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo estava Deus. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E a gente também pode perceber em Colossenses 1, 15 a 18, que diz o seguinte: esse é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia. Esses textos nos dizem que o Verbo, identificado como Deus, ele criou todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis. Tudo se passa enquanto o Criador ele faz acontecer, ele é o ponto de partida da história. Lá em Gênesis 1:1 diz o quê? Diz que no começo, no princípio, Deus criou o quê? O céu e a terra. E o que ele disse lá em Gênesis? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, a sua palavra é a ação.
As suas palavras, elas não apenas narram, mas elas criam. E aí Deus, aqui em Gênesis vai falar, Deus disse, e Deus disse, e disse também Deus. Então, a palavra, ela se tornou o quê? Elas criaram o universo. Então, a ordem que Deus coloca no início da Bíblia, antes da gente conhecer a nós mesmos, nós somos apresentados a Deus. Ele é a única fonte da vida. Dele vem tudo. Tudo é ordenado por Ele. Cada parte distinta do universo, em seu devido lugar, é projetada conforme a sua palavra. A partir do Deus Criador, derrama-se um modelo de bênção sobre a nossa vida. Desde o início, Deus é assim. Quando chegamos ao final da Bíblia, e a gente tem um vislumbre, né, do Deus no céu, e esse Deus glorioso da criação, que todos vão se curvar e vão louvar e vão dizer, como está escrito em Apocalipse 11, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, esse argumento que Deus ele criou o cosmos. Por quê? Porque ele foi a causa, ele foi o primeiro motor. É dele as provas científicas que falam que tudo que existe tem que ter um motor por detrás, tudo que existe tem que ter uma causa por detrás. Esse motor e essa causa nós cremos que é o próprio Deus. O segundo argumento é o argumento teleológico, que diz que Deus ele planejou o universo. Telos vem da palavra grega, meta, propósito. Tudo que existe no cosmos tem um objetivo, um propósito inteligente. Deus é o planejador desse universo, criou tudo de maneira lógica, obedecendo às leis que Ele mesmo desenvolveu, que Ele mesmo estabeleceu. A existência de um universo tão completo, tão bonito, tão organizado, só pode testemunhar a existência de um Deus. Voltando para Gênesis, a gente percebe na criação, olha, dos versículos 3 até o 5. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã e primeiro dia. Então, primeiro a luz separada das trevas. Em seguida, vamos lá no versículo 6 até o 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Pois fez Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento dos céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, em primeiro lugar, ele separa a luz das trevas, em seguida o céu separado das águas ao seu redor. E em terceiro lugar, aqui do 9 ao 10, diz assim, ó, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que era bom. Depois, a terra, ele separou a terra do mar. Veja que ele diz aqui no versículo 6, e fez separação entre as águas e as águas. E no 7, entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Olha o planejamento de Deus realmente para estar fazendo todas essas coisas. O universo ele foi feito com um propósito e todas as coisas funcionam direitinho. Elas funcionam dentro de uma engrenagem, por assim dizer.
tudo, tanto a perfeição do nosso corpo, quanto a perfeição de tudo aquilo que nós conhecemos acerca da criação de Deus, ela foi projetada para que funcionasse corretamente. O mundo não é caótico. O mundo tem um arquiteto, um projetista inteligente que fez isso. Esse argumento teleológico, ele é forte porque as escrituras nos mostram que existe um propósito em todas as coisas que Deus criou, sobretudo na criação. Então, cada um tem o seu propósito. Tanto nós, enquanto seres humanos, quanto as coisas que Deus criou, quanto o passarinho, quanto as aves, quanto os peixes, quanto os répteis, todos têm um propósito para que Deus nos criou. Nós fomos feitos para alguma coisa. Só um Deus tão organizado e tão completo poderia planejar o universo com tamanha perfeição. Quem, a não ser Deus, poderia fazer isso? O homem? Há soberania e propósito inteligente em tudo o que Deus criou. E esse argumento é o teleológico. O outro argumento que a gente vai ver é o argumento ontológico, do grego ser, parte da ideia de que Deus é. Deus é, ponto final. Lembra que nós falamos isso na primeira aula? Ele é, simplesmente Deus é. Se temos a ideia dele em nossa mente, é prova de que ele existe. Todo ser humano, ele tem essa ideia, essa consciência que existe um ser supremo, um ser superior que criou todas as coisas. Alguns cientistas, e isso não é um assunto novo, é um assunto já que vem sendo estudado há muitos e muitos anos, todos têm uma religião, algo que religa a alguma coisa. Creem que existe um ser superior. Então, todos nascem com a ciência da existência desse ser superior. E não é alguma coisa nova, é desde os tempos primitivos até os mais avançados, até a nossa era mais moderna. Todo mundo tem esse senso dentro de si. E quem não é, senão Deus? Só que tem algumas pessoas que não acreditam, que não conseguem acreditar que existe um Deus que criou tudo o que a gente vê. E o Salmo 14:1 diz assim, que o insensato diz no seu coração, não há Deus, já não há quem faça o bem. E Deus, ele claramente ele se revela todos os dias, através da chuva que cai, através do sol, através da provisão, dos alimentos que ele deixou para a gente. Gente, cada coisinha demonstra realmente a prova de que Deus ele foi cuidadoso para conosco. A forma como ele deixou a luz de dia, a escuridão à noite para que a gente produzisse melatonina. Todas as coisas realmente têm a sua função, mas os insensatos eles não conseguem ver a mão de Deus nessas coisas. O quarto argumento seria o argumento moral. A revista diz que esse argumento ele parte do pressuposto de que se nós, seres humanos, temos a noção do certo e errado, da justiça e injustiça, é óbvio que Deus existe. Porque quem colocou esse sentimento dentro da gente? Quem será que colocou a noção do que é certo, a noção do que é ético, do que é injusto, do que é errado, o padrão para que a gente tivesse discernimento? Então, se Deus não existisse, os valores morais também não existiriam. Por quê? Porque a gente não teria um ponto de referência. Não saberíamos para onde ir. A natureza oferece um ponto objetivo para os valores morais, ou seja, um padrão. Se não há Deus como sendo padrão, é o nosso ponto de vista que vale.
Se eu não uso o referencial de Deus como padrão na minha vida, o que vai valer é o meu padrão. Por isso que hoje tem tantas coisas absurdas acontecendo. Assassinatos, estupro, pedofilia, desonestidade. Por quê? Porque o homem não tem buscado o referencial de Deus, da moral de Deus. Tem buscado a sua própria, tem criado a sua própria moral para tantos assuntos que a gente vê hoje. Tantas pessoas brigando por tantas coisas que não é o padrão que Deus estabeleceu. Deus manifestou a sua forma moral em forma de quê? Em forma de mandamentos. E esses mandamentos, eles nos fornecem diretrizes de como a gente tem que viver. Por exemplo, ame ao seu próximo como a ti mesmo. Através desse mandamento, quais são os aspectos morais que a gente pode desenvolver aí? Abnegação, igualdade, empatia, generosidade, bondade, domínio próprio, mansidão. A gente pode desenvolver vários aspectos da nossa moralidade quando a gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a partir do momento que eu não vivo esse padrão de Deus, eu sou ganancioso, eu abuso, eu discrimino, eu mato, eu roubo. Por quê? Porque eu não tenho os padrões de Deus. Então, o argumento aqui moral, ele diz assim, que se o homem ele tem a noção do que é certo e do que é errado, é porque alguém colocou esse sentimento dentro da gente. E a gente sabe quem foi que colocou esse argumento dentro da gente. Foi Deus, não foi assim, pum, de uma explosão, surgiu a Ruth, surgiu o mundo, e do nada, quem colocaria esse sentimento dentro da gente, se não um Deus, se não um ser supremo? Então, Deus é o padrão dos valores morais. O que a gente pode aprender aqui nessa lição? A gente pode aprender que Deus, ele existe, que ele é o criador de tudo. Ele é a causa, ele é o primeiro motor, ele é o Deus que estabeleceu a moral dentro do meu coração, dentro do nosso coração, a noção do que é certo, do que é errado, dentro do que é justo, do que é injusto. Ele é o ser supremo, ele é inimaginável. Só um Deus grandioso como o nosso, um Deus que criou tudo pela palavra, que poderia ter feito esse universo enorme que a gente vê. E ele é soberano. Então, o que a gente não deve fazer é colocar a ciência à frente da Bíblia. Mas a gente pode usar a ciência para comprovar o que está escrito na Bíblia. Porque muitos estudiosos da ciência, quando eles começam a se aprofundar em determinados assuntos, eles terminam se convertendo. Porque eles terminam percebendo que é impossível as leis que eles descobrem na física, na biologia, na química, não ter vindo realmente de um arquiteto tão maravilhoso, que é o nosso Deus. Então, a gente não pode realmente colocar a ciência à frente da Bíblia, mas a gente pode usar a ciência, sim, para comprovar a existência de Deus. O propósito da Bíblia é relatar que Deus, ele é o autor de tudo. A Bíblia ela não foi escrita para comprovar cientificamente a existência de Deus. Não, o objetivo da Bíblia não é esse. O objetivo da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse, é apontar para nós que existe um Criador, que existe um remidor, que existe alguém que pagou pelos nossos pecados. Então, há um Deus que sempre existiu e que criou o mundo através de etapas.
com princípio e ordem. O nosso Deus, ele é rico em detalhes. Então, Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, nós entendemos que realmente o universo foi feito pela palavra de Deus. E pela fé, a gente pode comprovar que Deus, ele existe, mas também existem vários experimentos, relatos científicos que comprovam a existência de Deus. Que Deus nos ajude a contemplar realmente a beleza, a parar, a olhar para cima, olhar para o alto e perceber que existe um Deus supremo, um Deus maravilhoso, um Deus que criou o meu corpo de uma forma tão perfeita. E se você tem dificuldade para perceber isso, começa fazendo um escaneamento pelo seu corpo, começa pela cabeça. Veja como será que os meus cabelos foram grudados aqui na minha cabeça. Será que foi super bonde? Será que existe uma cola especial? Tudo que existe dentro do meu crânio, que funciona tão perfeitamente. O meu nariz, nossa, Deus me deu um nariz para cheirar, um ouvido para ouvir, uma boca, vai descendo. Olha como tudo funciona, perfeitinho o movimento dos braços, o movimento dos dedos, onde eu posso pegar as coisas, vai descendo, vê que você pode respirar pelo diafragma, respirar pelo nariz, vai descendo mais um pouquinho, chega nas suas pernas, como Deus te deu perna forte para estar equilibrando esse seu corpo, descendo, descendo. E aí a gente vai percebendo realmente que só um Deus tremendo, só um Deus inimaginável poderia fazer algo tão perfeito assim. E é esse Deus que nós louvamos, que nós bendizemos e que nós adoramos, porque Ele é o Criador de tudo que existe no universo. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam realmente olhar e contemplar e ver que não existe um Deus maior, não existe um Deus melhor do que esse Deus que nós adoramos. Que Deus te abençoe. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus tremendo. É um Deus que nós não conseguimos explicar, o Senhor, mas nós conseguimos entender todas as coisas que o Senhor fez, desde a fundação do mundo, desde a criação, até a vinda de Jesus Cristo, até o dia em que nós nos encontraremos contigo e nós declararemos que tudo é teu, ó Pai. E nós declaramos hoje que nós somos teus e nós queremos viver para honrar, bendizer e te adorar. Eu coloco, Senhor, a nossa vida diante de Ti, diante do Teu trono de graça, agradecido por todas as bênçãos que o Senhor tem feito. É por Jesus Cristo que eu oro, eu te agradeço. Amém. Eu vou deixar aqui na descrição do link do YouTube alguns vídeos, caso vocês se interessem para ver material sobre isso ou assistir algumas evidências que alguns estudiosos já fizeram a respeito da existência de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e bom domingo. Beijo!